está chamando o pastor Christian, está trazendo essa palavra maravilhosa de hoje para nós, está aí orando pela vida dele. Amém? Já vai preparando o coração para receber essa palavra. Amém? Amém. Deus Pai, Senhor poderoso, nós colocamos a vida do teu filho aqui na tua presença, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo a ele o conhecimento, que ele não se estribe no próprio conhecimento, mas que ele esteja sendo guiado pelo teu Espírito Santo, Pai. Que o teu Espírito Santo venha trazendo entendimento a ele e venha estar preenchendo toda a lacuna, onde o ser humano não possa ir, que o Espírito não possa ir. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Esse amém está muito fraco. Esse amém aí é de quem não comeu a empim hoje à tarde. Alguém sabe o que é empim aqui, em Canelinha? Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Agora, meu, louvado seja Deus. Amém, queridos, uma alegria, né? Estar aqui com vocês novamente. Já sou da casa, né? Então, eu já nem sei mais como é que eu cumprimento, porque eu sempre repito a mesma coisa. Quero agradecer a Deus, né, pela vida dos meus pais, e sempre nos dão essa oportunidade de poder estar aqui. Embora a igreja não pertença a eles, né? A igreja pertence a Jesus. Nós apenas somos os amigos do noivo, né? Que cuidamos daquilo que pertence ao noivo, Jesus Cristo. Ele é, de fato, o cabeça e o proprietário da igreja. No entanto, Deus deu aos meus pais esse privilégio de apacentar vocês, né? De cuidar de vocês. E quando essa responsabilidade é compartilhada, há sempre, né, um temor no nosso coração, porque para todos os efeitos são os filhos dele, né? Eu estou aqui ajudando a cuidar dos filhos do meu pai. Vocês entenderam, né? Mas é uma alegria, né, estar aqui com vocês novamente. Vocês fazem parte já da minha história. Terça-feira eu estive ali ministrando na igreja, na célula dos homens, e eu estava falando para eles, né, que eu me sinto em casa, né? Porque vocês aqui sempre nos receberam muito bem. Então, obrigado, né, por esses ouvidos atentos. Obrigado por sempre nos receber bem. E assim como receberam a minha esposa, né? Semana passada foi a minha esposa que estava aqui, a pastora Patrícia, e hoje sou eu, né? Aleluia. Amados, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12. Para não perder o costume, né? A gente tem que procurar algum texto na Bíblia que tenha o número 12, para a gente ficar na visão dos 12. Amém? Evangelho de João, capítulo 12. Esse amém aí foi totalmente fraco, né? Amém? Amém. Só para ver se vocês estão acordados. Deus vai te pegar aqui nessa noite. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, se prepare, aperta bem o cinto, e hoje Deus vai falar com você, viu? Ontem à noite estive pregando lá na Igreja Batista Restaurando Amor, lá no estado de Tijucas. Amados, meu Deus, se Deus fizer hoje à noite aqui o que Ele fez ontem à noite lá, tinha anjo voando de costas naquela igreja. Estávamos em poucas pessoas, mas a presença do Espírito Santo, assim, de uma forma sobrenatural naquele lugar. Como Deus trabalhou ontem à noite. Mas como Deus é um Deus criativo, a mensagem que Ele me deu para compartilhar aqui hoje à noite não tem nada a ver com a de ontem, né? É incrível, né? Eu até meio que estava pedindo assim, lá no meu coração, eu estava fazendo uma oração secreta, pedindo, né? Embora eu particularmente não gosto de repetir palavras. Isso é uma característica minha, eu não gosto de repetir palavras. Eu gosto que sempre Deus me dê algo novo. Para quem não sabe, né, tem visitante aqui hoje, eu sou o pastor Christian, o filho mais velho do pastor Dalcinho e da pastora Mena. Amém? Fecha parênteses. Então eu particularmente não gosto de repetir palavras. Eu gosto que sempre Deus me dê algo novo. Pode ser até uma mensagem que eu preguei há 10 anos atrás, um texto que eu já conheço e tal, mas eu não gosto de repetir. Mas
lá no meu interior eu estava pedindo, se Deus permitisse eu pregar a mesma palavra que eu preguei lá em Tijucas ontem à noite, eu estaria muito contente, porque o que Deus fez lá ontem foi tremendo, né? Ontem Deus falou muito conosco sobre identidade, né? Deus foi uma restauração de identidade. Todo mundo aprendeu ou relembrou que nós somos filhos de Deus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Te valoriza. Amém? Se valorize, meu irmão. Mas a mensagem aqui hoje é diferente. É que aqui, como diziam os antigos, né? O negócio é mais. João capítulo 12, versículo 24. Esse texto é bem conhecido. Essa pastora Samanta vai colocar na tela, né? Aqui tem telão, né? Chique, né, irmão? João 12, 24. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo. É Jesus falando, tá, irmão? Não é o pastor Cristo, não. É Jesus. Em verdade vos digo: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Amém? Amados, Jesus deseja produzir muito fruto através das nossas vidas, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu diria, sem medo de errar, que o maior sonho de Deus é ver essa grande produção de frutos nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas para que Deus possa produzir fruto nas nossas vidas e através das nossas vidas, e Ele não quer produzir pouco fruto, não. É Tamires? Eu sempre confundo, é Tamires? Tainá, olha só, onde é que eu tirei Tamires? Tem alguma Tamires aqui? Ah, tinha? Ah, então está explicado. Então me desculpa aí, Tainá. Não tá, Tainá é irmã do Marcão. Para Deus produzir muito fruto, esposa, meu Deus, virei loiro. Desculpe aí as loiras, né? O pastor Cristian está manifestando o lado fraco dele. É que quando eu estou fraco, é aí que sou forte, né? É quem sabe Deus está anestesiando vocês, porque depois a coisa vai ficar vai engrossar o caldo, irmão. Quando Deus permite esses defeitos de gravação aí. Mas, amados, para que Deus possa produzir muito fruto nas nossas vidas e através das nossas vidas, só tem uma maneira, só tem um único jeito. Eu e você precisamos morrer. Bata a mão no peito e diga assim: eu preciso morrer. Pastora Patrícia, né, minha amada esposa, falou aqui semana passada que para subir nesse altar aqui você precisa estar morto. Só que não é só aqui nesse altar que eu preciso estar morto. Eu preciso estar morto lá fora também. Aí nessa cadeira eu tenho que estar morto também. Em todos os lugares. Em todo momento eu preciso estar morto. Morto para minhas vontades, morto para os meus desejos. Lembra quando a gente ora na oração do Pai Nosso? Todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso? O que a gente diz lá, né? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim que diz? Não é assim? Meu Deus, eu achei que era assim. Não é? Como é que é então? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Só que, queridos, para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas e através das nossas vidas, e então nós possamos produzir muito fruto, nós vamos precisar morrer. Nós vamos precisar permitir que Deus escreva a nossa história do jeito dele e não do nosso. Deus quer realizar um grande avivamento na nação brasileira e nas nações da terra. Só que
para que um grande avivamento aconteça, para que aconteça um avivamento coletivo, porque avivamento tem a ver com fruto, e avivamento também tem a ver com uma grande colheita. Eu ministrei aqui, na virada do ano novo, que esse ano seria um ano de colheita. Diga-se de passagem, hoje se comemora lá em Israel a festa de Pentecostes, fala de uma festa de colheita. E para que haja uma grande colheita, eu e você precisamos morrer. E Deus tinha me dado essa mensagem, eu tinha uma mensagem salva no meu computador, que eu nunca preguei em nenhum lugar, e o Espírito Santo me lembrou, sobre uma pesquisa bíblica que eu fiz há muito tempo atrás, e eu descobri na Bíblia, pelo menos 6 passagens, onde sempre que um líder, um rei ou um profeta, ele estava se despedindo do seu ministério, ele estava encerrando o seu chamado, muitas vezes quando estava se aproximando da morte, esses grandes líderes da Bíblia, eles chamavam o seu sucessor, e ele deixava um recado para o sucessor: olha, é o seguinte, meu tempo está terminando, a minha hora está chegando, mas agora vai começar a tua vez. Ô meu irmão, agora é a tua vez, presta atenção, está chegando a tua vez. E quando a nossa vez termina, para que comece a sua vez, aqueles líderes traziam conselhos. E eu peguei aqui para compartilhar com vocês pelo menos 6 conselhos bíblicos, 6 chaves que vão produzir em nós um avivamento pessoal. Porque eu tenho aprendido que não existe avivamento coletivo, não existe avivamento na nação, não existe avivamento nas nações, sem que primeiro aconteça um avivamento na minha casa, sem que primeiro aconteça um avivamento pessoal. Às vezes a gente quer que aconteça um avivamento na igreja, a gente às vezes quer que aconteça uma grande transformação na minha igreja, ou na minha família, ou no meu estado, ou na minha nação. Tudo começa por mim. Tudo começa por mim. Tem uma música do pastor Gilmar de Brito, depois até se a irmã Samanta achar ali, pode colocar no final da mensagem. O nome da música é Depende de Mim. Depende de mim. Tem também proprietário da loja muito conhecida aqui na cidade de Brusque, né? Que hoje já está espalhada pelo Brasil inteiro, né? A loja Van, né? Do Luciano Hang. Ele mandou confeccionar no uniforme, né? Dos funcionários da Van, não sei quantos já viram. Quem lembra o que está escrito lá no uniforme do pessoal dos funcionários da Van? Alguém lembra? Tem alguém aqui que lembra? Eu tenho em casa. Está tentando lembrar? Lembrou? Não é essa frase. Oi? O Brasil que nós queremos só depende de mim. É mais ou menos isso. Eu tenho lá em casa também. Mas como isso não estava planejado, eu não trouxe a minha camisa, mas eu tenho uma que é de uma farmácia lá de São João Batista, que usou a mesma frase. Fizeram um uniforme igual. E eu ganhei uma blusa dessa. De vez em quando eu uso. Já está meio desbotadinha, mas é para a gente lembrar, é para me lembrar, que se eu quero uma mudança na minha casa, se eu quero ver uma mudança no meu país, se eu quero ver uma mudança nos meus negócios, tudo começa por mim. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Tudo começa por mim. Às vezes nós estamos esperando muito do outro, né? Nós esperamos das outras pessoas, mas tudo começa por mim. Eu tenho que dar o exemplo. E principalmente nós homens. Tem homem aqui? Principalmente nós homens. Biblicamente nós somos os sacerdotes do lar. Biblicamente Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então nós como homens, a responsabilidade é maior ainda. Porque às vezes nós estamos querendo mudanças do nosso cônjuge, mudança dos nossos filhos, que nós ainda não alcançamos. E aí a gente não tem autoridade. A nossa esposa e os nossos filhos ficam olhando para nós assim,
camarada. Muda tu primeiro, depois peça a mudança que você está querendo. Então, às vezes, a gente é bom de apontar o dedinho, né? A minha esposa, meu filho, minha filha. Só que quando a gente aponta o dedinho, tem 3 dedinhos apontando na nossa direção. Então, primeiro eu mudo, para depois pedir mudança do outro. Primeiro eu sou transformado, para depois exigir transformação do outro. Nós, pastores, quando a gente pega esse microfone na mão e começa a pedir para as pessoas fazer coisas que nem nós fazemos, nós estamos sendo hipócritas. Lembra da palavra da minha esposinha aqui, quando ela pregou sobre os religiosos, né, que colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas que nem eles mesmos podem carregar? Jesus chamava aquela raça de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus chamava eles. Por quê? Porque ficavam mandando as pessoas fazer coisas que eles não faziam. Então falar é fácil, irmão. Pegar esse microfone aqui e começar a dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, é molezinho. O difícil é eu viver tudo aquilo que eu estou mandando os outros fazer. Porque é isso que me dá autoridade. Por que tem pessoas que quando falam em nome de Deus têm autoridade e outras não têm? Porque umas vivem e as outras só falam. Então, queridos, como eu falava para vocês, descobri na Bíblia pelo menos 6 chaves para um grande avivamento na minha vida. A primeira delas, a primeira chave para quem quer ter uma mudança de vida. Tem alguém que gostaria de ter uma grande mudança, uma grande revolução na sua vida? Tem alguém aqui que gostaria? Tem alguém aqui que não está contente com a sua vida? Pastor, eu não estou contente. Parece que tem alguma coisa na minha vida, sabe, que não vai. Eu tenho sonhos, eu tenho promessas na minha vida, eu tenho tanta ambição, eu gostaria, sabe, de voar. Não quero mais andar de carro, eu quero agora voar. Aleluia. Mas parece que a coisa não vai. Tem alguma coisa travada, né? Eu ministrei aqui da última vez que eu estive aqui, quando o avivamento para. E agora hoje eu quero ministrar o que fazer para o avivamento decolar. Por um tempo ele para, mas chega uma hora que Deus quer fazer a gente decolar. Só que para decolar tem umas coisas que a gente precisa aprender. A primeira chave para que haja uma grande mudança na minha vida, uma grande transformação, a primeira chave é a chave do esforço. Repita comigo, esforço. Mais uma vez, esforço. Diga assim, eu preciso me esforçar. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, do 1 ao 3. Quando estava próximo dos dias da morte do rei Davi, ele chamou o seu filho, o seu sucessor Salomão, e ele deu algumas instruções. E ele vai dizer assim: e aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Tem alguém que quer prosperar em tudo que você faz? Então, o primeiro segredo que Davi deixou para Salomão: esforça-te, pois, e sê homem. Tem algum gaúcho aqui? Tem um gaúcho ali? Na linguagem do gaúcho ele ia dizer assim, ó: esforça-te e veste as calças. É assim que fala lá no Rio Grande do Sul? Veste as calças. Ser tu homem no gauchês é veste as calças. Ou seja, seja homem.
Esforça-te. Uma coisa que Deus tem lembrado nesses dias, eu digo lembrado porque algumas pessoas aqui já estão careca de saber o que eu vou falar agora. Na construção de um milagre, existe a participação de pelo menos duas pessoas, de duas pessoas, Deus e você. E na construção do milagre, eu preciso da ajuda de Deus e eu tenho que fazer a minha parte. Deus faz aquilo que é impossível, aquilo que o homem não consegue fazer, aquilo que você olha assim, não, isso aqui não dá, isso aqui para mim não dá, eu não tenho condições físicas, nem emocional, nem espiritual, não dá. Então essa é a parte que Deus vai fazer. Aquilo que você não consegue fazer, fica tranquilo, Deus faz por você. Mas na construção do milagre tem uma parte que você e eu temos que fazer. E a parte que eu e você temos que fazer, pode ficar tranquilo, Deus também não vai fazer. Às vezes nós ficamos esperando Deus fazer a parte dele e a minha. E Deus não faz. Enquanto o povo ficou 40 anos no deserto, eles foram alimentados por maná, codorniz, de dia tinha nuvem, de noite tinha coluna de fogo, mas quando terminou o deserto, e agora Deus foi introduzir eles para entrar na terra prometida, agora cessou o maná, cessou a codorniz, agora é o seguinte, vocês vão ter que entrar na terra, e vocês vão ter que lutar e trabalhar para conquistar a terra. Ou seja, esforço. A palavra de Deus diz que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Eclesiastes 9:10 vai dizer: tudo quanto tiver a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Só que tem uma outra tradução, o futuro apóstolo André, diga eu recebo. Tem uma outra tradução que diz assim: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o com toda a tua força, de toda a tua força. Ou seja, que Deus espera que eu possa gastar todas as minhas energias. Lembra qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, alma e entendimento. Então Deus espera que eu dê a Ele toda a minha força. Quem alguém aqui já conseguiu esgotar todas as tuas forças? O pessoalzinho aí que vai para a vigília sabe do que eu estou falando, né? Porque na vigília, irmão, você vai até o limite, né? Quando os olhinhos já estão querendo... Claro, tem gente, pode ser que tem alguns modernos que levam café para a vigília, não sei. Vai que tem alguém que leva café. Eu fui participar de uma vigília lá na igreja Assembleia Deus é Bom, lá em Nova Trento, mas é daquelas vigílias que vai até as 4h30, 5 da manhã, irmão. Não é vigília que vai até uma hora, não. É vigília que vai até as 4, 5 da manhã. Eu confesso para vocês, eu tive que tomar café umas 3 vezes na vigília para aguentar, irmão, acordado. Porque eu fui convidado para fazer o louvor. Você não vai fazer o louvor e vai embora, você vai ficar até o final da vigília, né? E para aguentar o tranco, irmão, eu tive que tomar café 3 vezes. Mas eu fiquei até o final. Eita! Se tu homem! Então eu fui até o limite. Mesmo tomando café, chega uma hora, quando chega lá para umas 5 horas da manhã, irmão, você quer ir para a cama, nem que seja para dormir uma horinha. É ou não é? Quem já foi em vigília? Então isso é dar toda a tua força. Esse tipo de coisa, Deus não pede da gente todo dia, irmãos. Mas tem horas, se você for sensível ao Espírito Santo, tem hora que Ele vai te chamar na madrugada, tem hora que Ele vai te chamar, enquanto você menos espera, você tem que estar atento. Samuel, Samuel. E quando Deus chama, você vai, irmão. Ah, pastor, mas amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Mas se Deus te chamar essa madrugada para orar, e se Ele quiser que você fique acordado até as 5, irmão, fica tranquilo. Ah, eu só vou ter 1 hora para dormir, pastor. Fica tranquilo. Porque Deus tem poder para fazer aquela 1 hora se transformar no efeito de 8 horas. Se tiver alguém aqui que já passou por essa experiência. Já teve dias da minha vida de eu nem dormir, irmão, de eu virar à noite. Quando Deus chama, e aí como é que aguenta no outro dia?
Ah, Deus dá uma força sobrenatural. Eu conheço testemunho de homens de Deus que já viraram 2 noites, 3 noites seguidas sem dormir. Como é que aguenta? Sobrenatural. Você acredita que o nosso Deus é sobrenatural? Então, primeiro segredo: esforça-te e ser homem. Segundo, agora é um conselho de Deus a Josué. Em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Não, perdão, queridos. Eu vou ler outro texto. Deuteronômio 31, do 7 ao 8. É o conselho de Moisés a Josué. Antes de Moisés se despedir do seu ministério, ele chamou o seu sucessor, Josué. Isso está lá em Deuteronômio 31, do 7 ao 8. Deuteronômio 31, do 7 ao 8. Olha que chique, ó. Está no telão. Então Moisés chamou Josué e me disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. O Senhor é quem vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e... Volta ali no versículo 7, pastora Samanta. Ser forte e corajoso. Nessa versão está ser forte e corajoso. Na minha versão aqui está esforça-te e anima-te. Diga para o irmão que está do seu lado: se anima, meu irmão. O segundo segredo, a segunda chave para mim fazer parte de um grande avivamento é ânimo. Ânimo é eu que preciso ter. Rapaz, mas eu estou tão desanimado. Eu estou tão desanimado ultimamente. Tudo na minha vida é tão difícil, pastor. Se tu soubesse, eu estou tão desanimado. E eu oro para Deus, eu peço: Deus, me dá ânimo. E parece que Deus não ouve a minha oração. É porque ânimo Deus não dá através da oração. Ânimo é eu que tenho que ter. Eu que tenho que buscar. Lembra o que Jesus falou? Um pouquinho antes de ele subir aos céus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ânimo é uma coisa que eu tenho que buscar. Eu tenho que me fortalecer em Deus. Eu tenho que buscar na fonte. É na fonte que eu encontro forças. É na fonte que eu encontro ânimo. Ânimo não é uma coisa assim que eu oro e de repente chega o ânimo. Eu tenho que buscar o meu Deus. Eu tenho que, daqui a pouco tem mais os segredos, né? Mas eu tenho que me fortalecer nele. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que dar ordens para minha alma. Porque estás abatida, como diz o Salmo 42, né? Porque estás abatida, minha alma. Davi também ficou desanimado. Homens de Deus ficaram desanimados. Mas Davi, ele dava ordem para a alma dele. A alma dele estava abatida, estava triste, estava desanimada. E ele dizia: ó minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus. Confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então tem horas, amados, não esqueça que você é um espírito que tem uma alma. Mas quem que tem que governar essa tua alma é o teu espírito. E às vezes você e eu deixamos a alma dominar o espírito. Mas o espírito forte, ele vai dizer: alma, anima-te, alegra-te, levanta-te. Isso aí Deus fala para a gente às vezes, né? Então eu preciso de ânimo. Deus falando a Josué, ele disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. Terceira coisa que eu preciso
em Josué capítulo 1, versículo 8. Na verdade, Josué 23, versículo 6. Josué 23, versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Esforçai-vos para guardar tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Eu pulei uma chave aqui, mas depois a gente volta. Essa é a chave da meditação na palavra. Deus espera que eu possa fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Só que para poder fazer tudo quanto está escrito nesse livro aqui, eu preciso meditar nesse livro. Eu preciso meditar nesse livro de dia e de noite. Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu preciso meditar nessa palavra de dia e de noite. Eu preciso me encher dessa palavra. Possa que tenha algum outro tipo de receita mais poderosa para trazer ânimo e força, mas eu não conheço. Nada é tão poderoso que nem a palavra de Deus. Amados, eu já passei por momentos na minha vida, com meus 4,8 aninhos, onde eu fiquei literalmente depressivo. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Literalmente depressivo, sem nunca ter tomado um remédio para depressão. E você vai perguntar: como que você conseguiu? Palavra de Deus. Se enchendo da palavra de Deus. Já tomei medicação para depressão também. Também já tomei. Não sou contra quem já precisou tomar. E jamais vou ofender ou diminuir alguém que tomou. Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é depressão. Ninguém brinca com a depressão. E ninguém tem autorização para falar qualquer bobagem para alguém depressivo. Porque é algo terrível. Tem pessoas que caem em depressão e não conseguem mais se levantar. Porque é uma doença. É uma doença da alma. E precisa, às vezes, de toda a ajuda de Deus, dos irmãos, e se precisar um pouquinho mais, uma medicação. Tem pessoas que para poder se levantar do buraco, se levantar de uma falência, se levantar de uma traição, se levantar de um acontecimento trágico, vai precisar tomar uma medicação por algum tempo, para ela poder, pelo menos, viver, sobreviver. Até que chega uma hora que ela vai desmamar aquela medicação e vai começar a viver sem a medicação. Mas, para nós que somos cristãos, não inventaram ainda nada tão poderoso quanto a palavra de Deus. Se você se enche da palavra de Deus, se você é alguém que anda com o tanque cheio da palavra de Deus, com as lamparinas acesas e a lamparina cheia de óleo, você consegue vencer a depressão. Porque essa palavra aqui, irmãos, ao mesmo tempo que ela é pão, ela é remédio. Essa palavra aqui é pão e remédio. Ela é alimento e ela é medicação. Ela tem poder para fortalecer o nosso espírito e também para curar a nossa alma. Não tem nada tão poderoso quanto a palavra de Deus. Às vezes, muitas vezes, nós poderíamos ter superado uma depressão, poderíamos ter superado um trauma, poderíamos ter superado uma traição, superado uma falência, uma adversidade terrível na nossa vida, com mais facilidade, se nós investíssemos mais tempo para meditar na palavra, para se encher da palavra. Às vezes vem o dia mau, e o dia mau nos pega de calça curta, irmão Emílio,
porque não estamos tão cheios da palavra. E aí, sucumbimos diante do dia mau. Então, terceiro segredo, se encha da palavra de Deus. Quarto segredo, a gente leu aqui 1 Reis 2, de 1 a 3, e nesse texto, além da palavra esforço, quando ele diz ser homem, em outras palavras, ele está dizendo seja corajoso. Em 2 Timóteo 1, 7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Como disse a minha esposa, que ninguém gosta, né? Mas hoje eu vou incomodar vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado: tenha coragem, meu irmão. Não tenha medo. Amém? Só conquista quem é corajoso. Lembra de Pedro, né? Discípulozinho de Jesus? Por que o camarada foi o único que andou sobre as águas? Porque teve coragem. Os corajosos conquistam coisas que os medrosos nunca vão conquistar. Tem pessoas que adquirem coisas, realizam sonhos, alcançam promessas que outras pessoas nunca conseguiram, nunca conquistaram e talvez nunca vão conquistar, enquanto não aprender a vencer o medo. O medo paralisa a conquista. O medo trava. Às vezes num casamento ou numa sociedade que é cheia de coragem, né? E aí o marido chega e diz: meu Deus, quebrou a máquina. Aí a mulher diz: vamos comprar uma máquina nova. Vamos comprar uma máquina nova, que essa máquina já está velha, já está arrebentada e já há muitos anos consertando, vamos botar uma nova. Aí o outro: não, mas comprar uma nova não, é muito dinheiro, é muito investimento, a gente não vai dar conta de pagar, vamos consertar de novo. Então sempre... Oi? Aí chama o remédio. Claro. Então tem horas, irmão, tem horas que a opção correta realmente é consertar. Mas tem hora que aquela máquina já não dá mais. Já é muitos anos, aquela coisa já foi consertada muitas vezes. Então é hora de dar um passo de fé. Aí tem alguém na família que diz: vamos trocar, vamos botar uma nova, comprar uma geladeira nova. Aí, coitado do Remi, né? Se comprar sempre a geladeira nova, né, Remi? Mas aí tem aquele que puxa para trás: não, mas a gente não vai dar jeito de pagar, e como é que vai ser? E agora, meu São Jesus dos crentes? Então tem que ter coragem nessas horas, de dar um passo de fé. O justo viverá pela fé. Então os corajosos conquistam coisas que os medrosos nunca vão conquistar. Porque tem hora que a gente tem que dar um passo de fé. Só que eu não estou chamando ninguém para ser irresponsável. Dar um passo de fé não é ser irresponsável. Se eu assumir um compromisso, agora eu vou ter que vestir as calças. Eu assumi uma prestação de carro, então agora eu vou trabalhar para pagar aquela prestação. Porque comprar um carro financiado não é pecado. Eu aprendi que tem duas coisas que são necessidade: uma casa para você morar e um carro para você trabalhar, dependendo da sua profissão. Isso não é vaidade. Mas eu não tenho como comprar uma casa à vista, eu não tenho como comprar um carro à vista, dá para comprar parcelado. Não tem problema. Só que agora eu assumi a prestação, eu vou ter que honrar aquele compromisso. Então, eu preciso de fé e caráter também. Amém? Porque não adianta eu assumir uma prestação que eu não consigo pagar. Então eu vou fazer uma prestação dentro daquilo que eu consigo. E está tudo certo. Até onde que a minha fé alcança? A minha fé alcança uma prestação de 600. Hoje em dia essa prestação mais de 1.000, né? Acabou a prestação. Eu sou da época e não quero a prestação de 500, de 600. Agora você vai comprar um carro em 1.000, 2.000. Meu Deus, quanta fé que precisa agora, né? Mas, como diziam os antigos, irmão, não dá o passo maior que a sua perna. Mas também não seja tão incrédulo que não possa dar, sabe? Testar um pouquinho a sua fé também, né? Então um equilíbrio aí, um pouquinho. Tem um pouquinho de equilíbrio, mas tem um pouquinho de fé junto.
Porque senão você nem vai conseguir trocar de carro, vai pegar o mesmo. Mesmo ano, mesmo modelo aí, não prosperou, né? Quem está entendendo? Seja corajoso, irmãos. Só tem uma receita para perder o medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é que é o verdadeiro amor? Quem que é o verdadeiro amor? Alguém sabe? Jesus. Jesus é o amor. Essa semana, mas eu aprendi uma coisa tremenda. Participei do café de pastores lá na cidade de Brusque. E eu aprendi que quando Deus disse lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único. Essa palavra único no hebraico, uma palavra, ela se conta em números. E essa palavra único no hebraico, na contagem dela numérica, ela tem 13, ela equivale a 13 na contagem no hebraico. E a palavra amor no hebraico, também a contagem dela é 13. Então, quando Deus disse: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é único, e no hebraico é possível você substituir palavras que têm a mesma contagem numérica. Então, no hebraico, você vai fazer uma leitura, não é errado você substituir uma palavra que tem a mesma contagem numérica. Então, se eu quiser, eu posso substituir essa frase e eu posso dizer: ouve, a Israel, o Senhor vosso Deus é amor. Porque amor e único, no hebraico, é a mesma coisa. E o que diz lá em primeira carta de João? Amados, Deus é amor. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Então Deus é a fonte de todo amor. Quando é que eu fico com medo? Quando é que eu não consigo dar um passo de coragem? Quando é que entra a covardia? Quando eu me afasto de Deus. Quando eu peco. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, entrou o medo. Medo é coisa de quem está longe de Deus e quem vive em pecado. Porque quem não peca, quem tem vida de santidade, está perto de Deus, irmãos, no amor não há medo. Todas as vezes que entra o medo, é porque, ou das duas uma, ou você pecou e ainda não se arrependeu do seu pecado, ou você não está tão próximo de Deus como você acha que está. Porque uma pessoa que vive em santidade e anda com Deus, querido, você se transforma num leão. Você não tem medo de nada. Eu já fiz coisas e já desafiei alguns gigantes que eu mesmo fiquei impressionado comigo mesmo. Por quê? Porque não era eu. O Espírito Santo de Deus te dá tanta autoridade que pode vir gigante, pode vir urso, pode vir leão, pode vir o que for. Você não tem medo de nada nem de ninguém. Você conhece uma pastora chamada Mena? Você já viu ela com medo de alguma coisa? Quem aqui já viu a minha mãe com medo de alguma coisa? Eu nunca vi. Eu que sou filho, nunca vi. Por quê? Uma pessoa que só vive para orar, irmão. Acorda orando, dorme orando. Toda noite ela tem a hora sagrada da oração. Ela tem a parceira de oração dela, né? Você já sabe quem é, né? Minha tia Nádia, lá de Joinville, que é a parceira número 1 dela. Desculpa aí, nada contra as outras parceiras de oração, mas é cunhada, as duas se dão muito bem. Todo Caleb tem o seu Josué, todo Josué tem o seu Caleb, né? E o Josué da minha mãe é a pastora tia Nádia. E toda noite, antes de dormir, às 2 horas, pelo menos 1 hora junto. Tem dia que eu ligo para minha mãe: mãe, estás em casa? Às vezes de noite eu quero falar com ela. Agora não, eu estou orando com a tia Nádia. Outro dia eu liguei, aí fiquei insistindo no telefone, aí ela atendeu. O que foi, meu filho? Ah, mãe, eu queria falar contigo. Agora não posso, eu estou orando. Então, irmão, quando eu tenho uma vida de oração, de andar com Deus, de caminhar com Ele, o medo vai embora. Medo não é coisa para crente. Amém? Só falta mais 2 segredos e eu encerro, né? O 5º segredo, a 5ª chave
para fazer parte de um grande avivamento. Provérbios, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 24. Com esse texto aí, eu vou compartilhar mais 2 segredos e a gente encerra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Quando estava também terminando os dias do ministério do profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Samuel, ele foi um dos únicos da história que ele ocupava 3 funções. Ele era sacerdote, profeta e juiz. Esse camarada estuda sobre Samuel. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Ele foi o último juiz de Israel. Apesar que, se você for ler, você vai na Bíblia, a gente escuta os pastores dizer que Samuel foi o último juiz, mas se a gente for ler na Bíblia, vai dizer que os filhos de Samuel também foram juízes. Então, na verdade, não dá para dizer que Samuel foi o último juiz, porque está escrito lá que os filhos dele também foram juízes. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas se for pesquisar na Bíblia, você vai ver. 1 Samuel 12, 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. As duas últimas chaves: temor e serviço. Tão somente temei ao Senhor e serviu fielmente. Então, quinta e sexta chave: temor e serviço. Se eu quero fazer parte de um grande avivamento, eu preciso de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não tem conquista, não tem avivamento pessoal, não tem avivamento nacional, nada sem o temor. Lembra quando eu preguei aqui, da última vez que eu estive aqui? Quando Davi estava carregando a arca da aliança e o boi tropeçou e Uzá tocou a mão na arca e quando ele tocou, ele foi fulminado. O que a Bíblia diz? Que Davi temeu ao Senhor. Davi deixou a arca na casa de Obed-edom e ele foi buscar a Deus. Enquanto eu não aprender a carregar esse trem, eu não faço mais nada, eu não vou avançar. Primeiro eu vou aprender a carregar esse negócio, depois eu avanço. Temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Tão somente temer ao Senhor, o conselho que Samuel deixou. E finalmente, e serviu fielmente. No Evangelho de Marcos, só dá Marcos, né? É o segundo nome do meu filho, né? Para quem não sabe, meu filho se chama Levi Marcos, meu segundo filho. Levi significa aquele que une, aquele que ajunta. E Marcos significa guerreiro. Então Levi Marcos significa guerreiro que luta para unir. O diabo quer dividir, separar. O diabo quer derrubar, destruir a amizade, quer destruir o casamento, quer destruir a sociedade, quer dividir. E Deus quer unir. Quando eu coloquei o nome do meu filho de Levi Marcos, eu estava como um profeta declarando o nascimento de uma geração de guerreiros que vão lutar pela unidade da igreja. Guerreiros que vão lutar pela união do corpo de Cristo. E o meu filho, irmãos, ele é exatamente o nome dele. Com 7 anos de idade, se acontecer de eu levantar o tom de voz para minha esposa, se acontecer da minha esposa levantar o tom de voz para mim, ou a minha filha Ana Cristina, primogênita, levantar o tom de voz para mim ou para a esposa, o Levi, ele sai correndo, ele se joga no meio. E ele já começa a chorar e a gritar: pelo amor de Deus, briga nessa casa não! E ele já começa a fazer um barulho, irmão, até todo mundo se arrepender. Não, perdão,
perdão daqui, perdão de lá, desculpa que eu levantei o tom de voz, e tá, todo mundo já se perdoa, todo mundo já se acerta, por causa de uma criança de 7 anos. Se eu levantar o tom de voz para minha esposa, ele já se lança no meio, ele abraça, às vezes nós estamos na cama, né? Alguém aqui já brigou com a esposa na cama? Por favor, não levanta a mão. Alguém aqui já brigou com o marido na cama? Por favor, não levanta a mão. Bem-aventurado o leito sem mácula. Mas acontece, uma vez você vai discutir com a sua esposa na cama, vai levantar o tom de voz, o Levi, ele vai, pula em cima da cama, no meio dos dois, aí ele bota um braço para um lado, um braço para o outro, uma perna para o outro, uma perna para o outro, aí ele gruda o marido e a esposa, e começa a chorar, e aí a esposa, não tem, né? O choro de um filho que faz um negócio desse, ele derrete corações, não tem. Lá em casa, divórcio, primeiro está proibido. E jamais vai acontecer com um filho desse. Não tem como. Aleluia. Marcos capítulo 10, eu já perdi o sentido da pregação. Talvez alguém precisava ouvir isso. Sei lá. Marcos capítulo 10, do 44 ao 45. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No reino de Deus, o maior é quem serve. Minha esposa falou aqui, né? Muita gente quer estar aqui em cima. Muita gente quer estar em lugares de destaque. Pastora Samanta pregou sexta-feira na nossa célula, lá na minha casa, e ela usou uma passagem que nós todos que estamos nos preparando para trabalhar no reencontro, nós estamos estudando esse mês o livro de Daniel, e ela usou uma passagem de Daniel que fala sobre uma estátua, e essa estátua, ali Deus deu uma criatividade para Samanta, né? Ela ministrou. Eu não vou contar a pregação dela aqui, mas Deus deu uma criatividade, uma inspiração totalmente única para ela, né? Foi tremendo, né? Ela compartilhou lá uma mensagem de fé. Mas, no sentido literal, para quem já estudou, sabe que aquela estátua, ela representa, né? Depois de Daniel, ele tem a interpretação do sonho do rei, e aquela estátua, ela representa vários reinos que iriam subsistir, que iriam existir ao longo da história, até que viria uma pedra que era cortada sem o auxílio de mãos, e essa pedra que era cortada sem o auxílio de mãos, ou seja, sem a participação de nenhum homem, sem a participação humana, ela viria contra aquela estátua, ela daria contra a estátua, e a estátua cairia. Essa pedra, que também é conhecida por nós como a pedra angular, se chama Jesus. Quando o reino de Deus vem, todos os outros reinos sucumbem diante de Jesus. Haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Todos os reinos desse mundo vão se dobrar diante de Jesus, porque Ele é o legítimo Rei dos Reis e o Senhor de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. Só que, aproveitando o gancho, naquela estátua tinha o cabeça. E o cabeça, na estátua, a cabeça de ouro, representava o rei da Babilônia. E aí, algo que Deus, eu não me lembro exatamente agora a mensagem da Samanta, mas agora eu vou falar aqui, algo que Deus ministrou no meu coração. Muita gente quer ser cabeça, porque cabeça fala de estar por cima, e não tem nada de errado, porque é uma promessa em Deuteronômio, que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda.
A pessoa que é temente a Deus, que é obediente a Deus, a Bíblia diz que Deus vai nos colocar por cabeça e não por cauda. Você vai dar emprestado, você vai emprestar para as pessoas e você não vai tomar emprestado. Quem gostaria de ter dinheiro para dar, para emprestar para os outros? Quem aqui gostaria? Levanta a mão. Quem quer? Só isso levantou a mão? A maioria quer pedir emprestado? Quem quer ter dinheiro para emprestar? Levanta a mão. Opa, agora melhorou. Eu já pedi dinheiro emprestado, irmão. É terrível pegar dinheiro emprestado da agiota. É uma bênção. Experimenta não pagar para o agiota para ver. Experimenta não pagar para o agiota para ver o que acontece com você. Tem gente aqui que sabe. O agiota, irmão, ele tira até as tuas calças se preciso. Porque tem agiota que não perdoa ninguém. Ele entra na tua casa, eu sei de testemunhos. Eu conheço amigos meus que o agiota entrou na casa da pessoa, sem lenço, sem dó e sem pena, tirando tudo que podia e que não podia. Eu conheço gente traumatizada, que parou no tempo, entrou em depressão e até hoje não conseguiu sair do buraco, por causa de agiota que entrou na casa da pessoa e tirou tudo dela. O pastor está falando mal de agiota? Não, eu tenho amigo agiota. Conheço pessoas que são agiotas e são pessoas de Deus. Só que alguns, acho que passa um pouquinho do limite, né? Porque seria bom que todo agiota tivesse nascido de novo. Porque eu creio, irmãos, que a gente tem o direito de cobrar. Eu mesmo tenho uma empresa e eu precisei usar o que a lei permite para cobrar de pessoas que simplesmente compraram da minha empresa e se negaram a pagar, né? Só que eu tive que pagar a empresa, tive que pagar fornecedor, estou pagando até hoje contas, e muitas pessoas compraram da minha empresa, simplesmente não pagaram e acham que não precisa pagar e está tudo certo. E não é bem assim. A gente tem filho para sustentar, a gente tem contas para pagar, tem empresa para pagar, fornecedor, contabilidade, imposto. E pessoas que não têm caráter, hoje em dia simplesmente compram e acham que não precisa pagar. E nós que somos cristãos, irmão, comprou, pagou, meu irmão. Você não tem dinheiro para pagar, então não compra. Não é? Senão depois ele vai dar um mau testemunho. Isso, cuidado com a soberba. Soberba é querer viver um padrão de vida acima do seu. Lembra quando eu dei o exemplo do carro? Se eu tenho condições de comprar um carro e pagar uma prestação de 500, eu não vou comprar um carro para pagar uma prestação de 2.000. Cada um anda no seu quadrado, na sua realidade e dentro da sua medida de fé. Que o que passar disso. Mas voltando para a estátua, então Deus prometeu, né? Que todos os agiotas que têm isso como profissão possam nascer de novo, para que também fechar o parênteses aqui, né? Não é errado cobrar, mas tudo tem um limite, né? Entrar dentro da casa de uma pessoa e sair arrancando tudo, meu Deus. Mas fecha parênteses. Está gravando? Talvez algum agiota em algum lugar do país vai ouvir essa mensagem, que aqui eu acho que não tem nenhum, né? Mas como está gravando, então tudo que está sendo pregado aqui não é só para você, mas para alguém que vai ouvir no meu canal do YouTube. Mas, amados, Deus quer nos colocar por cabeça. Só que ser cabeça é perigoso. Porque ser cabeça pode trazer vaidade. Então, seja um cabeça humilde. Amém? E a única maneira de ser cabeça humilde é ter uma vida de servo. Então somente temer o Senhor e serviu fielmente. Enquanto eu não perder o espírito de servo, eu posso ser cabeça. Se Deus quiser me colocar por cabeça, não tem problema, porque eu vou saber como estar à frente sem deixar que o orgulho e a vaidade venha ocupar meu coração. Agora, se eu perdi o espírito de servo, irmão, aí eu estou lascado. Porque uma pessoa que não aprende a servir, que não aprendeu a servir,
Colocar ela como cabeça é um problema, Leandro. Já dizia os antigos: quer ver o caráter de uma pessoa, dá autoridade para ela. Quer ver o caráter de uma pessoa, bota ela por cabeça. Bota ela para liderar alguma coisa. Irmão, tem gente que não sabe liderar. Tem pessoas que você dá autoridade para ela, coloca ela para liderar alguma coisa, ela já acha que pode pisar em todo mundo. Ela já sai pisando, já sai humilhando. Ó, beija o meu anel, beija o meu anel. Ei, baixa o tom de voz. Aqui você está falando com autoridade. É o sumo sacerdote Christian. Beija o meu anel. Não, irmão. Parece que eu estou reproduzindo a pregação da minha esposa numa outra versão. Minha esposa foi minha preparadora de caminho. E né? A mulher sabe e fica, né? O maior líder é aquele que aprende a servir a todos. Eu aprendi que tem dois tipos de líder. Tem o líder que manda e o líder que comanda. O líder que manda, ele bota todo mundo para trabalhar e ele fica assistindo. Mas o líder que comanda, ele faz junto, para deixar o modelo. Faça o que eu faço. Então, amados, que nós possamos aprender a servir uns aos outros. Porque no reino de Deus, o maior é quem serve. Eu posso liderar, eu posso ser cabeça, eu posso estar à frente, não tem problema nenhum. Deus prometeu, Ele vai colocar a gente por cabeça. Mas não esqueça que o cabeça tem que ser servo de todos. Amém? Feche seus olhos. Por favor, ninguém conta para a pastora Mena que eu demorei mais de 40 minutos. A minha esposa levou 1 hora, viu? Mas ela pode, né? É que eu prego aqui mais vezes, aí tem que ser menos tempo. Para descontrair, né, irmão? Eu queria, amados, na noite de hoje, se a pastora achou a música Depende de Mim, eu queria convidar você na noite de hoje. Deus tem colocado no meu coração, irmãos, que Ele está para inaugurar um grande avivamento. E já desde anos que eu ouço falar sobre um grande avivamento que virá sobre a nação brasileira. E esse grande avivamento, amados, ele depende de mim e de você. Não existe avivamento coletivo sem que antes exista um avivamento pessoal. É hora de nos esforçarmos um pouco mais. É hora de deixar todo o medo de lado. É hora de nos animar e nos fortalecer no Senhor. É chegada a hora de nos enchermos da palavra e cheios do temor do Senhor. Servir o nosso próximo, servir a igreja de Jesus, servir o meu funcionário, servir o meu cônjuge, servir o meu filho, servir os meus pais, servir a igreja, servir o corpo, servir a nação. Fica de pé, meu irmão. Quantos querem ver uma nação, uma linda nação, gerada por Jesus? Tua santidade refletia Ele em cada canto, cada espaço, cada olhar, Ele em toda parte, todo tempo, todo lugar. Viverei para ver minha nação em ti morrer, para viver e renascer um povo santo, adorador.
pagaram o preço da redenção por minha nação. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor começou essa mensagem nos lembrando que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Ó Senhor, ajuda-nos a morrer para nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos a morrer para as nossas vontades. Ó Pai, existem lá fora vidas, almas a serem conquistadas. Existe um país para ser transformado. Existe uma cidade para ser salva. E o Senhor está esperando um pouquinho mais em cada um de nós. E nessa noite o Senhor nos chama para nos esforçar um pouco mais, nos doar um pouco mais. É preciso coragem, é preciso ânimo, é preciso força, é preciso temor, para que nós possamos avançar. O Senhor quer nos colocar por cabeça. O Senhor quer nos fazer prosperar. Tem uma terra para ser conquistada. Tem um país para ser ganho para Jesus. E o Senhor nos chama. O Senhor nos chama nessa noite. Se esforça um pouco mais. Se doe um pouco mais. Se entrega um pouco mais. Se renda um pouco mais. Oh, o Senhor está contando com você, meu amado. O Senhor está contando comigo. Existe um novo nível que o Senhor quer nos levar. O Senhor quer nos levar para outra margem. O Senhor quer nos levar para outro nível. Existe um nível mais alto de unção. Existe um nível mais alto de poder, de autoridade, de conquista e também de renúncia. O Senhor nos chama nessa noite. Quantos vão dizer: eis-me aqui? Quantos podem colocar a mão no peito e dizer: Senhor, conta comigo? Quantos estão entendendo essa mensagem? Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Eu creio que o Senhor está nos chamando para um compromisso maior. O Senhor está nos chamando para um nível de renúncia maior. Quem não toma a sua cruz e nega a si mesmo não é apto para o reino dos céus. Quantos podem colocar a mão no peito e dizer: Senhor, conta comigo, Senhor. Custe o que custar, o preço que eu tiver que pagar. Me dá força, me dá saúde, me dá ânimo, me dá coragem. Me ajuda, Senhor. Mas pode contar comigo. Se essa é a sua oração, diga amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja na noite de hoje. Que o teu Espírito Santo complete na mente de cada um aqui, no coração de cada um, aquilo que eu não consegui traduzir em palavras, aquilo que eu não consegui expressar com palavras. Que o teu Espírito Santo complete a obra no coração e na vida de cada um aqui. O Senhor está nos chamando para um novo nível. O Senhor está nos chamando para uma nova fase. O Senhor está nos chamando para um novo momento, um novo tempo. E que não venha ficar apenas no discurso, mas que seja uma realidade, que verdadeiramente nós possamos entrar na terra prometida, que nós possamos realmente viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. O Senhor conhece a limitação de cada um aqui. O Senhor conhece as fraquezas de cada um. O Senhor sabe o momento que cada um aqui está vivendo, papai. Tu sabes, ó Pai, as guerras, as lutas. Alguns aqui já estão no seu limite. E
talvez estão ouvindo essa palavra e pensando, mas como? Mas como se eu já estou no meu limite? O Senhor manda te dizer, até os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor multiplica a força do cansado. O Senhor nessa noite multiplica as tuas forças, querido. Receba aí, você que se sente sem força, você que se sente sem força, você que se sente cansado, o Senhor nessa noite multiplica a tua força. Recebe, meu irmão, recebe pela fé. O Senhor está falando contigo. Você que se sente cansado, você que acha que não dá mais, que já chegou no seu limite, o Senhor tem força para multiplicar a tua vida. O meu Deus é o Deus do sobrenatural. Oh, receba força, receba ânimo, receba coragem, receba, meu irmão, receba. Deus está nesse lugar. Ele está entregando para ti nessa noite um novo ânimo, novas forças, coragem, alegria. Aleluia. Ó Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca no cansado, toca no doente, toca no abatido, toca no fraco, toca no desanimado, toca naquele que está abatido, triste, desanimado, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo coragem, trazendo vida. Oh, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Não temas, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu sou contigo, eu vou à tua frente para te livrar. Eu envio anjos à tua frente. Você não está só. Estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo, eu te ajudo. Não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Tenha coragem. Ouse sonhar. Ouse sonhar. Ouse dar um passo de fé. Acredite. Tenha fé. Deus está com você. Deus está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Rei dos Reis. Aplauda o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele todo o louvor. Aleluia. Então vamos estar encerrando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja acompanhando a cada pessoa aqui, até o seu caminho de suas casas, que o Senhor esteja acompanhando durante essa semana, dando uma semana de muito serviço, de bastante trabalho, de bastante prosperidade na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja acompanhando a sua casa, a sua família, que o Senhor seja um muro de fogo ao redor de cada um, que o Senhor esteja guiando, pega pela mão direita e os guie, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre cada um e lhe dê a paz. Amém.